E aí, meus bons, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre o episódio 11 de Stargirl, chamado de O Cavaleiro Brilhante, Shining Knight. Então, esse episódio foi sensacional. Eu acho que foi o episódio mais importante da série até agora. Por quê? Eu não vou falar aqui na ordem cronológica os fatos, eu só vou fazer realmente um review sem passar pela ordem cronológica. Mas então, o episódio é focado em partes no Cavaleiro Brilhante, porém, muito se passa entre o Jordan, a Courtney como principal junto com o seu pai que chega, o Sam Curtis. Eu já explico quem ele é. E também, além da família deles, da Courtney, passar um pouco da história do Justin, o Cavaleiro Brilhante. Então, vamos começar pelo mais suave de falar. O Justin, ele era um cavaleiro da Távola Redonda que limpava o estábulo do Rei Arthur. O Rei Arthur, diferente do Uther Pendragon, porque não sei se vocês estão se questionando ou não, o Uther, ele gostava de que todos os cavaleiros fossem no mínimo nobres, que vinham de uma família, entre aspas, reconhecida, com dinheiro e todas essas coisas. Já o Arthur, ele segue por outro caminho, que qualquer um poderia ser um guerreiro, contanto que tivesse um coração bom, que fizesse as coisas certas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando a história do Rei Arthur. Eu tenho 3 livros aqui do Bernard Cornwell e um dos cânticos do Tolkien falando sobre o Rei Arthur. Se vocês quiserem, deixem ali nos comentários, me falem se vocês querem, porque eu adoro o Rei Arthur. Tipo, ele tem muita influência na minha vida. Mas continuando, o que aconteceu com Justin? Justin, ele perdeu sua memória. Ele era o líder dos 7 Cavaleiros da Vitória, que ele, o Pat, o Starman, tudo faziam parte. Mas então, ele perdeu sua memória enquanto ele caçava um certo dragão. Esse certo dragão seria o Dragão Rei, ou o Dr. Shirohito. Então, o Justin, ele tá tendo lapsos de memória, ou seja, a memória dele tá voltando às vezes, mas ele não consegue interpretá-las. Então, a única coisa que tá clara na mente dele é o Stripes, o Pat, listrado ou faixa, como vocês preferirem chamar. Então ele vai atrás do Pat, mas ele começa a ter alucinações que o Rei Dragão e os seus capangas estão ali eles viram uma alucinação no lugar do corpo do Pat, da Beth e do Rick. Então o Justin, ele fica meio confuso, ele meio que vai tentar começar a brigar, mas só que o Pat pega e faz ele ter calma, vai falando com ele até que ele se rende assim, e daí o Pat começa a acalmá-lo e ele vai contando umas histórias. Por exemplo, o Pat fala que o Cavaleiro Brilhante, ele sempre foi um bom contador de histórias. Então, para ele ir lembrando das coisas, o Pat vai pedindo: me conta a história da Excalibur, me conta como é que você chegou aqui em Blue Valley. Aí nisso descobre que ele sofreu uma lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral provavelmente foi feita pelo Onda Mental, porque esse é o projeto que eles estão fazendo em Blue Valley, que é o projeto Nova América, para eles controlarem as pessoas. E enquanto eles controlam as pessoas, antes era num range, ou seja, no alcance bem menor, acho que pegaria 3 estados, alguma coisa assim. Mas depois que o Henry King Jr. morreu, sim, foi dado que ele realmente morreu, e aconteceu uma coisa que eu já estava pensando. Eu não sei se eu falei no vídeo anterior, mas dei uma checada lá.
Então, subverteram a história, ou seja, mudaram ela um pouco. Nas HQs, quem morre é o Brainwave pai, para assim o Henry Jr. ficar com os poderes mais fortes do que já era. Aqui acontece o contrário, quem morre é o Henry King Jr. e os poderes do pai ficam muito mais fortes. Tanto que eu acredito que ele fala que ele vai ter um alcance agora de 12 estados. Tipo, muito grande. Mudou a extensão dos poderes de um jeito alarmante. Mas voltando ao Justin. Então o Pat vai conversando, ele vai se lembrando das histórias, o Justin no caso. Até que o Pat ele chama o Justin pra ficar na casa dele, porque ele tá tendo problemas, todas essas coisas. Mas beleza, saímos dessa parte e a gente vai pro foco nos vilões. O da Courtney ele é mais pesado, por isso eu vou deixar pro final, esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Então, os vilões, no caso o Brainwave e o Giada, eles estão conversando e o Onda Mental ele revela: a Courtney é a Stargirl. O Pat, ele era o antigo ajudante do Starman, ele é o listrado, e o Jordan fica: o quê? Fica totalmente não entendendo o que está acontecendo e não querendo acreditar. Aí o Onda Mental fala: vamos matá-las. Ele fala: eu matei minha esposa, eu matei meu filho. E eu fiquei mais forte. Mas então, eu matei meu filho e você não pode matar uma mulher? Falou: a gente pode fazer a lavagem cerebral nela, mas o Jordan não aceita. Ele realmente não aceita. Até que, depois que o Onda Mental dá o ultimato nele, falando: reveja o que você acha melhor, porque eu quero matá-las. Aí o Jordan ele vai, pede provavelmente foi o Gambler, talvez, não tenho tanta certeza, mas alguém que trabalha na parte da informática para ele, restaurou todo o histórico de pesquisa da Barbara, hackearam o computador que a Barbara usava, e o Jordan ele descobre que ela já estava pesquisando sobre Starman, estava fazendo várias pesquisas de várias coisas, ou seja, ela descobriu quem ele é. Mas o Jordan pensa, no final ele vai falar com o Onda Mental e fala: beleza, vamos matá-la, mas também vamos matar o garoto, que é o Mike, que no caso ele ainda não sabe de muita coisa, mas ele fala pra matar o Mike, porque não quer deixar nenhum legado. E eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo de teoria sobre o Pat e o Mike, porque essa simples frase do legado, ela pode confirmar muita coisa que eu disse. A teoria ela é bem curtinha, mas eu acredito que vocês não vão se arrepender. Continuando, vamos pro principal, que foi o fundamental para a história. O Sam Curtis, ele aparece, a pessoa que a Bárbara mandou o e-mail no episódio passado. Ele aparece, ele é o verdadeiro pai da Courtney. A Courtney ela não quer admitir que ele realmente é o pai dela. Então ela não quer nem conversar com a mãe dela, com a Bárbara. Ela pede para conversar com o Pat. Então a gente vê que o laço dela com o Pat está cada vez mais forte. Então a Courtney ela tá totalmente abalada. Por quê? Porque ela não é filha do Starman, ela é filha de um cara aleatório. O cara abandonou ela quando ela tinha 4 anos. E então, aí ela vai conversando com o Pat e ela sente todo o peso das mortes que ocorreram do Joey e do Henry King Jr. Ela sente o peso, ela já não acredita mais nela, ela tá totalmente quebrada. Nisso, o Mike vê quem chegou. Porém, no momento que o Pat está tentando conversar com a Courtney,
o Mike aparece e ele vai questionar o Pat sobre as coisas. Só que o Pat, ele tá numa tensão enorme, porque ele tem que lidar com uma coisa muito difícil de lidar, que é toda essa situação da Courtney. E ele tenta conversar com o Mike falando, não dá pra falar agora, até que ele estoura. Só que o Mike, ele se sente muito tipo, eu não sei o que tá acontecendo, por favor, alguém me conta. E o Pat fala, não é culpa sua, eu já te explico, porque estava acontecendo muita coisa. Então beleza, eles terminaram de conversar, o Pat, o Mike e a Courtney. O Mike, ele saiu antes, né, logicamente, o Pat provavelmente vai contar depois pra ele. E a Courtney, ela decide, beleza, eu vou dar uma volta com meu pai biológico. Só que ele até que tem uma labiazinha meio boa, todas essas coisas, vai fazendo ela às vezes dar um sorriso, todas essas coisas. Só que ele só foi lá para pegar o pingente da Courtney, porque ele tava precisando de dinheiro. Eu vou contar para vocês quem é o Sam Curtis, rapidinho. Ele faz parte de uma gangue chamada Royal Flush Gang, que eu acho que é gangue dos baralhos, das cartas, alguma coisa assim. Que mais pra frente provavelmente ele vai lutar com a Courtney, que tem uma HQ que a Stargirl derrota ele. Porém, ele não consegue subir muito no ranking dessa gangue. Ele é literalmente um bandido meia boca, que ele fica como, acho que o 2 de paus. Só que os mais fortes é do 10 até o reis, que seria 10, dama, valete e reis. Ou troca valete dama, porque depende do jogo. Então, esse é só o passado dele, assim, ele é meio um ladrão meio mexeruca. Mas ele vai pegar o pingente da Courtney e isso destrói ela, porque ela entende que ele só tava ali pra isso. Ele tava prometendo pra ela ir lá na Califórnia, visitar ele, todas essas coisas, mas ele só tava na lábia pra conseguir o pingente. Então ela meio que percebe que ele vai sair, dá o pingente, porque ela falou, pra que eu vou carregar isso aqui, que tem a foto dele, ele é um lixo. Então ela volta e daí o Pat pergunta pra ela se ele realmente ia embora. E daí ela fala, ele foi embora. E ela tá destruída demais, cara. O Pat, ele então fala, não, se você quiser gritar com alguém, bater, falar tudo o que precisa, você pode fazer isso comigo. Então ela vai lá e abraça o Pat. Nossa, cara, foi muito pesado. Mas então, depois que isso acontece, o Pat vai lá. Essa parte é muito boa porque eu fiquei muito torcendo pra isso acontecer. O Pat vai lá, vai meio que trotando assim atrás do cara. E daí beleza, ele vai falar com o cara e ele fala, então, eu me preocupo muito com ela. Muito com ela. Daí ele falou, daí ele ia deixar, né, o Sam Curtis ir embora de boa. Mas o Sam Curtis solta. Então, relaxa, eu não vou voltar. E a Barbara, ela continua bonita. Só não tão bonita quanto na época que eu fiquei com ela. Aí o Pat, ele pega, pensa assim, tipo, beleza. Então ele vai lá e dá um murro na cara do Sam Curtis. O Sam Curtis fica no chão, leva o pingente, porque ele vai pegar o pingente de volta. Antes disso, o Pat tinha explicado por que o pingente era importante para Courtney. Nisso, a Courtney, ela perdeu a confiança nos seus poderes, o cajado não funciona muito para ela mais, porque ele não acende, porque realmente ela perdeu a confiança nos poderes. Só que daí o Pat fala, não, o cajado já sabia que você não era filha do Starman, ele já sabia de tudo, e ele não te vê como uma derrotada, que a Courtney achava que ele via como uma derrotada, porque tem essas duas mortes, do Henry e do Joey. Mas então, depois de um tempo, ela pega e chama o Pat e a Barbara, falando que o cajado não tá funcionando, só que fala, eu preciso que vocês dois fiquem comigo. Por quê? Pra ela ter um pouco de confiança nela mesma. Então o cajado volta a funcionar.
só que numa cena memorável, porque provavelmente o Cajado e ela voltaram com muito mais força, porque agora a Courtney ela entende o que ela é. Antes ela tava meio perdida, só tava lá achando, ah não, é o destino, porque sei lá o que, sei lá o que. Não, agora ela vê, o Cajado realmente me escolheu porque eu tenho alguma coisa muito boa pra isso, ou agora eu vou começar a fazer as coisas certas. Tanto que o efeito especial e o Justin chegando na hora vendo tudo aquilo traz uma perspectiva muito de grandiosidade. Então, algumas ressalvas. Eu acho sim que o Henry King Jr. vai voltar, mas depois da morte do pai dele, ele vai voltar como? Talvez o Dragão Rei vai trazer ele de volta. É o que eu espero. Mas se inscrevam no canal, liguem o sininho, curtam, comentem, compartilhem. Vamos fazer esse vídeo ter um bom alcance, vamos chamar mais gente pro canal. Vamos tentar chegar na meta de 50 ou 100 inscritos até o final desse mês que vem. Que tal? Vamos lá, vamos dar uma forcinha. Valeu, muito obrigado e até a próxima.